Eu vou usar, só respondendo ao Brian aqui, vou utilizar Notebook, LM, vou utilizar Gemini e vou utilizar Google AI Studio. São essas três. Tá, então vamos lá. Isso aqui vai valer, isso aqui vale uma Heineken aqui, tá? Pode mandar para Itabirito. Aí é o seguinte, a Jéssica tem prova semana que vem. Tem prova semana que vem e tal, e aí a professora disse assim, olha, a matéria da prova é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa fonte aqui, ó, esse PDF. Ela fala assim, deixa eu ler esse documento. Eu vou ler o PDF e tal, e assim ela se prepara. Olha, a gente sabe que ler documento, isso é claro que é uma maneira de você aprender. Claro que é. Só que, tem um detalhe. Se você apenas lê o documento, se você não pratica, você não vai conseguir absorver tudo. Você tem que ir além. E uma das maneiras assim, interessantes de você aprender mais, construir mapas mentais, é uma ótima ideia. E no meu caso, quando eu estudava para concurso, o que eu fazia muito era um guia de estudo, em que eu tinha várias perguntas, e a minha namorada na época, minha esposa hoje, ela ficava ali com as perguntas e eu tinha que responder. E ela tinha lá o gabarito. Ela me fazia a pergunta e eu respondia. Era assim que eu estudava, sabe? Era assim que eu estudava. E aí, o que acontece? O Notebook LM, ele faz isso para você, e isso é incrível. Por exemplo, eu vou selecionar essa fonte aqui, tá? Só como exemplo. Poderia selecionar as duas, ou uma delas apenas. Selecionar essa fonte e vou dizer para ele assim, olha, faça para mim um guia de estudo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Guia de estudo, o que é? Vamos lá. Só cliquei, ele está gerando aqui embaixo para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, também tá demorando. 17, 18. Poxa, gastou 20 segundos. Estou decepcionado com esse notebook ali. 20 segundos para fazer um guia de estudo para mim. Nossa, é muito tempo. Vamos ver o que ele fez? Ele faz assim, olha. Deixa eu aumentar isso aqui. Ele vem aqui e faz um guia para mim. Assim, olha. Bem, é como se eu dissesse assim para você. Você está se preparando? Qual é o fundamento para a liberdade, a justiça e a paz no mundo de acordo com o preâmbulo? A ideia é a seguinte: se você já estudou esse conteúdo, você precisa saber responder isso. Né? É como se ele estivesse fazendo um quiz com você, de perguntas e respostas. Ele analisa o seu documento inteiro, cria 10 perguntas, tá? 10 perguntas, e qual é a vantagem dele? Toda vez que você pergunta, ele já deixa aqui para você as chaves de resposta. Ou seja, você vai lá, lê, responde e tem a oportunidade de vir aqui e conferir. E isso é sensacional, porque é como se você estivesse dizendo assim, selecione 10 perguntas importantes sobre esse conteúdo, me pergunte, me dê um tempo para responder e depois me diga qual era a resposta correta. E isso te poupa muito tempo, porque as perguntas já foram geradas para você. Além disso, a ferramenta também gera questões que eu adoro, inclusive, para a A1. Né? A A1 que vocês vão fazer na semana que vem, elas são questões discursivas, não é? Discursivas. E aí eu adoro perguntas desse tipo, olha, analise tal situação, discuta isso, avalie tal situação. Essas questões que a gente fala que estão na forma de ensaio, elas não têm respostas. Mas você pode vir aqui e fazer isso, olha. Copia a pergunta e vem aqui e pede a ele que responda, criando um gabarito para você com base na sua fonte. Né? Então, o que acontece? Isso aqui é um ótimo recurso para você preparar. Então, por exemplo, eu poderia, tá? Vamos supor que eu tivesse... Opa, deixa eu dar um pau na minha internet aqui. Vou pegar meu guia de estudo de novo. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Então, o que acontece? Se por acaso... Deixa eu responder aqui. Se por acaso... eu selecionei todas as fontes, né? Era para ter selecionado só essa aqui. Tá, então respondeu aqui para mim a questão, né? Então, a gente tem todas essas questões super interessantes. Outro ponto importante do guia de estudo é que ele pega para você os termos-chave. Gente, o que é termo-chave? Termo-chave é o seguinte, você tem um documento, você tem um vídeo, você tem um site, você vai se preparar para uma prova, está preparando conteúdo, você vai fazer uma entrevista de emprego, tá? Por exemplo, eu tive um aluno que fez algo super interessante com o Notebook LM, ele ia fazer uma entrevista na Vale, né, uma mineradora aqui da minha região, e ia trabalhar numa determinada área específica. Ele conectou o Notebook LM ao site da área na qual ele ia trabalhar e se preparou para a entrevista, gerou tudo o que ele precisava com o Notebook LM. Gerou as perguntas e principalmente ficou atento aos termos-chave. Ou seja, por exemplo, se você não sabe o que é preâmbulo, é como se você estivesse fazendo um dicionário aqui para você, um glossário, né? Trouxe para você os termos mais relevantes. Né? Ou seja, aquilo que você realmente precisa saber
Você tem que dominar esse conceito. O que é uma barbárie? É um ato de extrema crueldade e selvageria. Ah, beleza. E a opressão? O que é um progresso social? Então, ele adentra naquele documento e esclarece para você as palavras que são mais relevantes e que você precisa, então, dominar. Tá? Você está atento, você está dominando tal conceito. Às vezes, quando eu estou aqui na ANM produzindo uma resolução, fazendo um guia de perguntas e respostas, né, para determinada área, cara, é assim que a gente faz. Eu pego uma lei super complicada, um decreto que não ficou muito claro, uma resolução, alimento o notebook LM e converso com ela. Destaca para mim aquilo que é mais relevante. E, obviamente, isso não dispensa o meu conhecimento na área, mas ele soma, e muito, e vai me poupar muito tempo com base nisso. Não tira a minha obrigação, meu dever de estudar, claro que não, mas acelera o meu aprendizado. E isso você tem diversas aplicações no trabalho. Você pode atuar numa área pequenininha. Lá nós temos um documento, tem um procedimento operacional padrão, tem uma regrinha aqui. Ah, eu trabalho num escritório de direito e aqui tem uma lei em particular que a gente aplica muito. Transforma esse negócio em uma coisa mais palatável, que as pessoas possam entender. Cria um quiz com isso, sabe? Transforma isso num FAQ, né? Que é inclusive a próxima questão que a gente vai fazer aqui, olha. Transforma isso num FAQ. O que é um FAQ? Perguntas frequentes. Vou explicar para vocês aqui o que são as perguntas frequentes, né? Pergunta frequente, ó, gerou rapidaço. Ó, o que é a pergunta frequente? Eu adoro pergunta frequente, tá, galera? Aquela coisa do tipo assim, ô fulaninho, antes de você me perguntar, dá uma olhada nas perguntas frequentes. É como se você dissesse assim, ao invés de você esperar que alguém te pergunte, qual é o fundamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Olha no FAQ, tá aqui respondido. Se você não encontrar a resposta para a sua dúvida, me consulte. Mas eu preparei aqui para você as 10 principais, né, no caso aqui 8, as 8 principais questões relacionadas a esse documento e que podem te ajudar, poupando o meu tempo e poupando o seu também. Né? Isso é super importante no contexto dessa área. Tá? O que mais que a gente consegue fazer? Resumo, né? Ou seja, pegue todo aquele material que você tem, né? Poderia pegar dos dois aqui, né, para dar um exemplo melhor, fazendo um resumo para você de todo, né, um resumo detalhado, né? Detalhado de todo o seu material, né? Trazendo aquilo que é mais relevante para você, isso é ótimo. Né? É quase que fazer uma ata, tá? Se você tem uma reunião gravada, por exemplo, esse resumo aqui praticamente está fazendo uma ata para você daquela reunião. E, além disso, nós temos aqui a linha do tempo. Se o seu documento tiver data, ele vai capturar todas as datas e vai colocar aquilo para você em ordem cronológica. Tá? Aqui, no caso, o documento que eu estou analisando não tem data, né? Não tem uma data específica, tá? Não tem, mas eu poderia ter várias leis, não é? Eu poderia ter um documento de história, por exemplo, que tem várias datas, mas, ainda que ele não tenha data, ele vai capturar para você o que são os personagens principais. É como se fosse uma novela, tá? Ele vai contar para você, então, quais são os atores, quem são os indivíduos envolvidos naquele documento. Então, por exemplo, nesse PDF, ele fala sobre a Assembleia Geral da ONU, ele explica para você o que é. O que são os Estados-membros, né? O que ele entende por uma família humana, a humanidade e assim por diante. Né? Então ele vai lá e captura todos esses elementos, deixando claro para você quais são os atores relevantes. Né? Então, pessoal, por enquanto, até aqui, o que a gente já aprendeu? Que você pode ter várias fontes, que você pode interagir